Saudações a todos. São 13h20 da madrugada, mas Jesus pediu-me para vir conversar com os jovens que estão no fundo do coração, entristecidos, porque as coisas não acontecem como eles gostariam. E muitos entram em depressão, estão achando que o mundo e a vida nem vale a pena viver. Porém, nós idosos, muitas vezes, não somos entendidos. Acreditam que somos ultrapassados, que nem sabemos mais o que falamos. Vivem numa vida correndo, ligados ao celular, às tecnologias, distante da realidade da vida. E então, mesmo com muito estudo, muita energia, sabedoria até, não conseguem superar os obstáculos e sentem-se muitas vezes como se tivessem deslocados do mundo. Mas, na verdade, são vocês que estão conectados com o mundo. Nós, idosos, é como se estivéssemos nadando num mar que já está seco. Porque antes nós nadávamos nas águas fartas da vida, onde tudo era difícil, mas nos era natural. Enfrentávamos tudo sem nenhum problema. Se hoje chegamos, como eu, já com 79 anos, sorrindo e sem medo de nada. Por quê? Porque a dor e o sofrimento nos ensinaram a ser fortes, resistentes e ter a certeza que a hora que Deus nos chamar de volta, iremos com a missão cumprida. Claro que ainda falta muita coisa para a gente aprender. Não somos os donos da verdade, mas somos uma geração de ferro. Vimos muitos idosos por toda parte, andando com dificuldade, sofrendo com dores. Normal. A vida foi muito castigada, mesmo para a maioria. Vou contar um pedacinho da minha história, ao qual, se vocês pudessem ler o meu livro, Marisol, esta aí sou eu, com 18 anos de idade. Nota-se pelo sinalzinho no queixo. Claro que a diferença é muita, mas também já fui jovem, bonita, e com apenas 22 anos já tinha 2 filhas, morava num lugar praticamente deserto, numa casinha de 2 cômodos, sem água, sem luz, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar, nada. As crianças, uma com 1 ano e outra com meses, usavam fraldas de tecido, não tínhamos fraldas descartáveis. Levantávamos bem cedo, às 5 horas da manhã, enquanto as crianças estavam dormindo, para lavar aquela mundaréu de fralda, aquelas roupas todas, no inverno com água gelada, que os nossos dedos, o dedo ficava assim endurecido. Tinha que esquentar uma água na chaleira e colocar os dedos lá dentro. Ai, que alívio! Para que voltasse a circulação. À noite, colocávamos as crianças cedo na cama, porque não tinha luz. Dávamos banho, alimentávamos e botávamos para dormir. E depois eu ia para a máquina de costura, a pedal, não tinha motor não, com uma porção de velas em volta,
para poder costurar e ganhar algum dinheiro. Enquanto o marido, também jovem, não é? Saía para vender carnê, viajar com os cunhados. Ali ficava, sozinha naquela escuridão, sem medo de nada, porque tudo era normal. Não tínhamos os perigos que temos hoje. Perigo sempre existiu, mas não tínhamos medo de nada. Era natural, era aquela vida que tínhamos para viver. Então, nós não tínhamos depressão, não tinha tempo para isso. Era trabalhar, porque as crianças tinham que acordar, tinha que alimentá-las. Quando o marido chegasse de viagem, tinha que estar tudo limpinho, tudo arrumadinho. E, se não, éramos repreendidos. Tinha que estar tudo mesa posta, roupa limpinha, passada a ferro. Passávamos a ferro, toda aquela roupa guardadinha, e às vezes tinha aquela montanha de fralda de novo, que era no final do dia que recolhíamos. Já tínhamos passado tudo guardado, mas tinha a do dia que tinha sido recolhida. O marido chegava e dizia, mas tu não fez nada ainda hoje? Não conseguisse nem passar as roupas? E aí? Não podíamos responder nada. Obedientes, porque nos diziam pior sem ele. Claro, minha mãe uma vez reclamou para uma pessoa da família e disse, minha filha não merecia passar por isso. Aí disseram, tu vai sustentar ela e as duas crianças? Não, eu não tenho condições, então não te envolve, a vida é deles. E a gente não tinha tempo para nada. Academia? Para quê? Se nós passávamos os dias varrendo, esfregando roupa, pegando o peso que as crianças no colo, às vezes as duas ao mesmo tempo. Era uma academia natural. Quando deitávamos à noite, por que precisar de um calmante, de alguma coisa? Quando conseguíamos dormir, é deitar na cama e desmaiar. E no meio da noite as crianças acordavam, a gente tinha que levantar, às vezes dar uma mamadeira, alguma coisa assim. E essa era a nossa vida. Não tínhamos tempo para reclamar de nada, nos queixar de nada, porque tudo era normal. E agora vocês me dizem, com toda essa tecnologia que existe, com todas essas facilidades que existem, vocês acham a vida difícil? Porque não podem fazer o que gostam, o que querem? Já pararam para pensar que nós não tínhamos escolha? Era fazer e pronto. Não tínhamos tempo de pensar se estávamos sofrendo, se nós merecíamos ou não. Era fazer sem reclamar. E graças a Deus, e essas pessoas que lutaram para dificultar a nossa vida, que nós agradecemos, todas elas. Todas que nos prejudicaram, que nos traíram, a gente agradece, porque elas já nem estão mais aqui. E fizeram de tudo para nós aprendermos o que não deveríamos fazer. Que é judiar, maltratar, trair. Não devemos fazer isso a ninguém, porque não gostamos que fizeram para nós. Pensem nisso, jovem. A vida está aí facilitando tudo para vocês. Mas eu gostaria de ser isso ou ser aquilo. Não importa o que você seja, um doutor ou um gari. Porque os garis são necessários. O que seria de nós se não fossem os garis limpando as ruas para nós? Todos nós somos importantes no que fizermos. Se somos médicos, vamos pensar que não é um corpo que vocês estão tratando, vocês estão tratando uma alma ferida, que passou para o corpo uma enfermidade por frustração, por não conseguir os seus objetivos. Então, toda profissão deve ser honrada, deve ser agradecida àqueles que fazem por nós aquilo que a gente às vezes não pode fazer, aqueles que trabalham no campo para plantar o nosso alimento. Todos somos importantes uns para os outros. Pensem nisso, amem mais, respeitem mais os idosos,
Tratem bem as crianças. Tratar bem as crianças não é facilitar a vida para elas, não. É ensiná-las desde pequeno a trabalhar, a fazer as coisas por si mesmo. Vai arrumar sua cama, vai lavar sua xícara. Ensinar, porque hoje em dia não deixam que nós ensinamos as crianças a trabalhar. A criança não pode trabalhar. Como que não pode? Nós já nos acostumamos desde pequenos a lutar pela vida. É fazendo as coisas por si próprio é que nós aprendemos. Nós jovens não tínhamos as facilidades dos jovens de hoje, papai e mamãe para cuidar, para ajudar, para dar um dinheiro quando precisa. Não tínhamos nada disso. Se quiséssemos dinheiro, íamos trabalhar, não importa se é homem ou se é mulher. Pois é, mas hoje tudo é proibido. Então, as coisas se tornam difíceis, porque dar o peixe não resolve nada. É ensinar a pescar. Então, tudo que vocês tiverem de problema, lembre-se, é apenas uma faculdade da vida que está envolvendo vocês em problemas para que possam resolver e tornarem-se fortes. E não esqueçam, tudo passa. Como para nós passou todas as dificuldades. E aqui chegamos felizes e dizendo obrigado, Senhor, por essa escola, por essa faculdade chamada vida, que nos deu vida eterna, para quando deixarmos esse corpo cansado, nós encontrarmos a paz de uma alma leve. Porque Jesus nos ensinou isso. Ele veio aqui, sofreu sem necessidade. Porque ele não precisava, ele veio nos mostrar o que é ter humildade e podem fazer o que quiserem com o nosso corpo, mas a nossa alma tem que permanecer ligada em Deus, dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor, não importa se os outros reconhecem ou não. Cada um o que fizer é para si mesmo, o que sai de nós, para nós voltará, mais cedo ou mais tarde, nunca antes da hora. Deus chega na hora certa e nos diz, pega meu filho, plantastes, é teu. Reclamar o quê? Cumpre a sua missão, alegre e feliz em qualquer situação, e Deus te dará em dobro. Lindos dias para vocês. Amo todos vocês, queridos.